Boa noite, essa é a live sobre branding. Eu sou Melissa Garcia, sou artista de voz e diretora de casting para animação, e diretora de voz também. E hoje eu vou conversar com a Gabi, que faz design gráfico há mais ou menos 7 anos, já passou por diversas áreas do design gráfico, como vetorização, comunicação visual, e hoje o foco dela é identidade visual e estamparia. Dá para ver atrás, né? Olha que coisa linda que ela tem aí. Onde, por sinal, um dos últimos projetos foi o desenvolvimento e criação de rash guards e kimonos para o campeão mundial e considerado um herói do jiu-jitsu brasileiro, Júlio dos Anjos. Que do caralho! Por volta de 2 anos atrás, ela sentiu necessidade de começar uma coisa nova e começou a ingressar no mercado de web design. Se apaixonou e atua construindo sites para melhorar a presença digital de pessoas e negócios. Muito obrigada por ter aceitado a fazer a live comigo, Gabi. Eu achei importante a gente falar sobre branding e identidade visual, porque era um assunto que eu via muito nos eventos que eu ia internacional, né? Nos Uhum. eventos internacionais. Os artistas lá todos têm tem cartão, tem lembrancinha, tem o pendrive que dá com não sei o quê, tem todos, e aí Um uma tem site. no site, tem a coisa, é tão profissa. Aí eu encontrei uma vez que ela falou: "Ai, as pessoas me conheciam porque eu usava uma flor aqui, porque era a minha marca. Então eu só andava de flor na cabeça". Eu fiz: "Jesus, essas pessoas são escravas dessas marcas que eles inventam e tal". Mas eu comecei a entender o quanto você ter isso entendido para você, que você se vende como profissional o tempo Sim. todo, mesmo quem vá contra a ideia de que a gente está o tempo inteiro se vendendo ou, enfim, fazendo nosso marketing pessoal e networking e tal, tá fazendo isso de alguma forma. E quando a gente começou a viver na pandemia, né, cada um de casa e tal, eu fiquei com a sensação de que a nossa cara a o jeito da gente se mostrar e se apresentar virtualmente tem ficado muito mais importante do que a nossa presença física, porque ela praticamente inexiste agora, né. Sim, É a só gente no lugar. é o que a gente estava comentando, né? Que a presença digital é algo quase que não tem como você fugir disso, de redes sociais e da internet em si, né? É algo que está aí, né? A gente não tem como fugir, não tem como de jeito nenhum. E aí a gente tá falando disso, é o tipo de coisa que dá pra gente falar sobre, os artistas de voz, pelo menos, né. Acho que dá pra pensar em 2 frentes. Tem os que já têm um trabalho muito consolidado e que no Uhum. mínimo podem prestar mais atenção na apresentação deles para os fãs, e tem os que, e que tal e que tem os que estão no meio do trajeto, começando e entendendo o quanto é que isso pode ajudar a parecer mais profissional e entregar logo de cara uma imagem profissional. E acho que as 2 coisas juntas também, porque, muita gente do mercado, como a gente não fala sobre isso no Brasil e não se usa isso, muita gente do mercado de locução tem identidade visual resolvida. A maior parte das grandes lendas da dublagem, por exemplo, não tem assinatura de e-mail. O que é Nossa, uma sim. coisa Sim. exatamente. Então, bom, vamos começar a destrinchar tudo isso que a gente vai começar a falar para não ficar confuso, Tá. para as pessoas que vão fazer perguntas. Então, perguntas, por favor, pelo Q&A, gente. Quem está no Insta e ainda não tinha me ouvido falar isso, por favor, vão para a sala do Zoom, onde eu estou com a Gabi lá, respondendo as perguntas, e tem um link na minha bio para se inscrever nessa sala do Zoom que a gente está. Então eu queria, que você contasse pra gente o que é branding pessoal e o que é identidade visual, são 2 coisas diferentes, né. Isso. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está vendo das 2 plataformas. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, foi Imagina. surpreendente. E estamos aqui para compartilhar. Bom, existem 2 vertentes, né? O branding
tanto pessoal quanto um branding no geral, né, a palavra, quanto a identidade, né, visual. A gente acaba sabendo que as duas vão se interligar de alguma forma, né? Mas o que acontece? O branding, ele é uma forma de você, como você vai se portar na sociedade, como você vai se portar para outra pessoa, como você vai se mostrar, né? Então, são estratégias e meios para você mostrar. Então, como você disse, para você mostrar o seu produto, que é você, né? No caso, a Tem nossa a ver marca. com fidelização de marca? Ó, então, isso chega um pouco. Deixa eu só explicar Tá, o. tá bem. Vamos chegar aí. Tá. A identidade visual, então, ele é um conceito de vários elementos visuais ou gráficos que fazem a marca, fazem esse intermédio entre a marca. Eu vou falar a marca aqui, mas somos nós, tá? Exatamente, Pessoas, né? deixa eu fazer um adendozinho, que uma coisa que eu esqueci de dizer é que muito se diz nos eventos internacionais sobre os artistas de voz serem os seus próprios, eles dizem entrepreneur, é uma palavra difícil de falar, entrepreneur, de ser o seu próprio empreendedor. Sim. Então, você é a sua marca. Você é a sua marca, exatamente. E a identidade visual, ela vai fazer esse intermédio entre você e o público-alvo, o seu cliente, né? Como, por exemplo, se você for fazer um teste, alguma coisa assim, você vai ter que ter um intermédio, né, entre isso. E a identidade visual, ela é o seu cartão de visita. Não exatamente um cartão de visita, Pode ser também. ela é um cartão de visita. Porque eu digo, por exemplo, se você vai em um restaurante, a fachada do restaurante pode ser que tenham dois restaurantes, um com uma fachada muito bem definida, bonitinha, e outra uma fachada mais ou menos. Infelizmente, o seu cérebro, ele automaticamente vai ligar que a comida boa é onde está bonito. Então, existe essa questão, então, do profissionalismo com a identidade visual. Então, ela traz um profissionalismo, que era o que a gente estava comentando. Não é quem não tem, mas é algo muito importante e muito valioso hoje em dia de você se mostrar muito mais profissional. Então, voltando, né, à identidade visual, então, a identidade visual, ela são vários elementos, então, por exemplo, cores, o seu logo, todos os seus materiais impressos, então, cartão de visita, essas coisas são todas identidades visuais. E ela, junto com o branding, que é essa estratégia, que, por exemplo, como você falou sobre a fidelização, então, quanto mais eu fizer bem trabalhada essa identidade visual, eu consigo trabalhar também esse branding. Então, elas vão trabalhar sempre juntas, sempre vão estar de mãos dadas. Eu lembro de ter conversado porque eu só conheço americano que faz isso. Eu estava conversando com a Cília Siegel, que tem um livro sobre branding para artistas de voz, que chama Voice Over Achiever, e ela me disse isso, ela falou: "O branding é muito mais, eu preciso entender como eu te vendo". Sim, E não é só eu criar o seu site e criar o seu logo, gente, todos os artistas americanos têm o seu, não o logo, é o seu slogan, eles têm slogan. slogan. É insuportável. E e aí, então, não é só eu criar o seu slogan e tal, é eu entender como é que eu vendo você para quem precisa do seu Sim. trabalho. Então, foi difícil de eu entender ali no começo, eu fiz: "Tá, não acho que eu entendi". Mas enfim, foi uma coisa que foi com o tempo eu fui absorvendo e fui entendendo que de fato isso comunica muito melhor, sim. Eu preciso dizer, por exemplo, isso não tem a ver com a parte visual, mas tem a ver com a sensação de profissionalismo ou não, de que quando eu tô mandando e-mail para uma empresa que é @gmail, eu fico insegura. Então, isso é um negócio, eu que trabalho com sites, quando eu faço um site institucional, então, para uma empresa ou algo do gênero, né? Eu sempre falo, você não vai querer um e-mail, porque você tem um domínio, e aí vai ter, por exemplo, atendimento @gmail. Poxa, mas você já tem um site, sabe? Sim. Parece que tá faltando alguma coisa. Então, é como a gente disse, são esses detalhezinhos pequenos que faz uma diferença gigantesca. E você comentou sobre um negócio de não ser só um logo, ou não ser só alguma coisa, não ser só um desenho, né? Por exemplo. Uhum.
A gente fala que o design ele tem a capacidade de trazer solução, porque ela não pode ser só bonito. Então, existe esse trabalho de você, por exemplo, quando a gente faz um logo, por exemplo, de eu mandar um briefing para a pessoa para saber tudo que eu quero saber dela, para eu conseguir acertar certinho o meio de mostrar para você conseguir exatamente o seu cliente. Porque pode ser que você pegue um cliente diferente. Por exemplo, a gente tava, cor é um elemento que dentro do design eu sou apaixonada por cor, então Fundamental, né? e a cor, eu falo que as cores elas não são só cores, né? Porque elas trazem sensações pra gente. Sim. Então, quando a gente trabalha, quando o branding é bem trabalhado dentro também da identidade visual de um artista, por exemplo, um artista que trabalha só com desenhos, e ele tem alguma coisa, algum logo ou algo do gênero que é muito sério, é muito preto com branco, tem um contraste ali que tá errado, sabe? Você acaba definindo que talvez, né, porque existem alguns conceitos que o preto é o mais moderno e tudo mais, então o nosso cérebro acaba associando algumas coisas. E até comentando sobre o seu logo, que ele é bem colorido, então, Sim. porque ele mostra, sabe, se você começar a identificar e perceber algumas coisas, você consegue identificar qual é o seu público-alvo, porque esse é o objetivo da identidade visual, de você conseguir um nicho certinho do seu cliente. Sim, sim. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu abrir o material aqui, porque nem todo mundo já recebeu um e-mail meu. Então eu vou mostrar o o o meu a minha assinatura de e-mail e, o dia em que eu fiz essa assinatura de e-mail, a primeira vez que eu mandei para as produtoras, eu recebi e-mail de todo mundo de volta falando: "Que coisa linda essa assinatura de e-mail e tal, não sei o quê". Então é uma coisa que você a gente, né, como artista de voz, a gente tem a necessidade de se man de ser lembrado pelas pessoas, isso ajuda também muito, Sim, né, Gabi? sim. Que toda vez Então, que você manda um e-mail tem ali aquela coisa que te identifica, e aí fica com aquela imagem na cabeça. então, a identidade visual, ela segue padrões. Então, esse padrão, a gente fala que o ser humano, ele precisa seguir padrões visualmente. Uhum, Então, mas a gente tem um exemplo que todo mundo fala, mas é um exemplo muito fácil de ser, né, de entender, a Coca-Cola, que é vermelha. Se você colocar um fundo vermelho e aquela ondinha da Coca-Cola, você não precisa escrever que é da Coca-Cola, você vai saber que é da Coca-Cola. uhum. Identidade visual que está muito bem colocada. Então, se você colocar uma garrafa só com o contorno e o vermelho, você vai saber que é da... Mesmo que você não saiba que é da Coca-Cola, você vai remeter. Então, é isso. Quanto mais a identidade visual ela seguir em padrões, então o seu logo é colorido e a sua assinatura de e-mail tem esse logo colorido e tem alguns outros itens que lembra isso. Uhum. Um post que tem coisas iguais. Então, a gente tenta nessa identidade visual trazer traços e padrões, que, por exemplo, paleta de cores, essas coisas que lembram, ou elementos, né? Então, é isso Sim. que você falou. Quanto mais você trazer o cliente, ou trazer uma pessoa que lembrar, que nem você falou da rosa, né? Da flor, da cabeça. Sim, sim, sim. Isso é uma identidade visual dela, Uhum. Sim. que é um negócio muito simples. É, sim. É. Olha, eu vou compartilhar o meu cartão. Eu tenho 2 cartões. Um vocês estão vendo ele grande ou pequenininho? Tá, Tá ve ok. Pequenininho, do O cartão lado. tá pequenininho do lado, né. Então espera aí, deixa eu interromper e aí eu abro ele de novo. Eh, Porque eu tenho 2 cartões, um que me vende como artista de voz e outro que vende como, supervisora e diretora de voz. Deixa eu abrir eles aqui, acho que eu vou ter que compartilhar um de cada vez. Você disse, né, Mel? Uhum. Se alguém tá. Eu lembro de um dia que eu tava aqui, eu tava indo trabalhar, e aí me perguntaram se eu tinha um cartão. Perguntaram, né, o que que você trabalha, né? Eu falei, eu sou designer, né? Ah, então eu preciso fazer um logo, você pode me dar seu cartão? E aí eu tinha trocado minha carteira, e o meu cartão. Ai, E aí a pessoa, ela ficou com aquele, nossa, mas você não tem um cartão e você é designer. Então, assim, eu fiquei naquela, meu Deus, o que que eu faço? hum.
tão simples, né? Pois é, e não tem, já não existe o cartão virtual? Existe. É, Porque eu ainda não sei, mas nesses eventos que eu fui, eu comecei a ficar esperta com essas coisas. Você pega contato de um monte de gente, aí eu tenho um aplicativinho que ele tira foto de cartão e chama Card Camera, Cam Card, alguma coisa assim. E ele tem um espaço de você ter o seu cartão ali digital para enviar para as pessoas. sim. Ele é um aplicativo, então você faz ele, né? Uhum. Você coloca ele lá. Então ele não vai ser impresso, mas assim, existem algumas restrições em relação ao, Ah, é? mas não é nada demais, assim. Entendi. Mas é algo como você disse, você tá sempre com ele. Sempre Sim. tá com ele. É. E eu preciso dizer que eu também tinha preconceito em ter cartão e tal, não sei o quê, mas depois, indo a mercado, essas coisas, gente, a gente precisa mesmo ter alguma coisa que apresente a gente e que a pessoa lembre de você depois. Aí, então tem esse, eu gosto muito do que ela fez aqui. Eu não conhecia a Gabi ainda, era uma artista americana, chama Sarah, eu nem sei se ela faz mais isso, mas o que eu achei incrível foi que ela botou esse cabelo aqui dessa bonequinha, né, dessa figura, é um microfone também. E eu acho isso muito foda, porque não é a primeira vista que você percebe. E aí tem o outro também. Isso é muito legal, porque você olha para alguma coisa, você não identifica logo de cara, mas Uhum. nossa, peraí, deixa eu ver o que que é isso daqui, né? E você começa a desfragmentar ele, e aí você consegue identificar. Sim, sim. E aí, quando eu vou a esses festivais, eu assisto palestras e tal, de gente muito foda. E teve uma vez, eu assisti uma palestra e aí, eu fiz uma pergunta, enfim, para quem estava na palestra, então eu chamei atenção para mim, e aí a minha pergunta deixou várias das palestrantes pensando, quando elas desceram, eu escolhi quais delas eu queria dar o meu cartão. E aí, eu dei para uma delas que era muito fodástica, ela era muito fodástica. E aí eu dei o cartão, quando você vai dar o cartão assim, né. Assim, termina. "Esse é o meu cartão". Ela olhou e fez assim: nice card". E aí eu fiz: "Lembra Só de mim, falou isso, pelo foi amor de embora. Deus". Só disso eu já quase desmaiei, sabe. Mas, eu acho que é o tipo de coisa que você quando eu encontrar com ela de novo, eu vou fingir que eu não lembro que eu dei cartão pra ela, e dou o cartão e vai causar, ela vai fazer: "A gente já se falou? Talvez". Exato, exato. É isso, é essa questão, Mel. Que nem você falou. É um detalhezinho tão simples, mas que faz uma diferença muito grande, porque nós somos extremamente visuais. Nós Sim, de tudo visualmente, tanto que, assim, tem várias pessoas, existem, né, vários tipos de pessoas para estudar e tudo mais, mas a questão de você ter certinho uma cor bem definida, ou um logo bem definido, ou um elemento que é o seu, que é um logo, a pessoa vai lá e fala assim, não é tão comum, eu já vi isso em algum lugar. E aí ela vai trazer na mente dela de algum lugar. Então isso é muito legal. ajuda a fazer a fidelização com a relação que você tá criando, né, que é Exatamente. E o branding, ele junto com a identidade visual, ele fala como você se porta, né? Então, como você pega essa identidade visual e leva para o seu público. E o branding, eu acho que ele liga muito ao que você falou na primeira live sobre a etiqueta. Então, sim. a gente tem a etiqueta também. Então, de como que você vai se portar e como que você vai levar isso para o cliente para ele se fidelizar com você, para ele lembrar, para ele ter uma boa imagem sua, né? Sim, é, exatamente. Não adianta você ter alguma coisa visual que fale muito contra o que você apresenta. Exatamente, E exatamente. uma das coisas que eu achei que é muita que não, óbvio que não é coincidência, mas eu tenho essa assinatura de e-mail, tenho essa identidade, né, como é que você chama? Esse elemento visual já Esse elemento fazendo visual. parte do meu e-mail há uns bons 3 ou 4 anos. E, depois disso, há uns 2 anos, eu fiz aquela consulta de coloração pessoal, que também chamam Uhum. de análise cromática.
E a cartela de cores que veio da cor da minha pele, da cor do olho, tá, não sei o Aham. quê, tá toda nessa marca que ela fez pra mim. Então, assim, qualquer coisa que eu vou fazer que tenha eu não preciso nem pensar muito, as cores das roupas que eu visto já se comunicam com a identidade visual, então não adianta eu ser uma pessoa super colorida e ter um logo preto e branco, né. Exato. Essa é a questão, porque a identidade visual vai falar por si só, né? Porque eu vou olhar, porque a gente fala que, por exemplo, a identidade visual é a característica de uma pessoa e o brand é a personalidade. Então, elas duas juntas, elas formam quem você vai olhar e vai falar, poxa, será que as pessoas estão me vendo do jeito que eu quero que elas me veem? Então, acho que esse é o grande X da questão Uhum. do Sim. trabalho todo. Sim. Bom, a gente tá falando já dos elementos que compõem a identidade visual, né. Eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante, no meio do que a gente falou, eh, é que a nossa sensação, tipo, os meus primeiros ensaios sobre isso, meu primeiro cartão, foi uma amiga minha que fez, que é artista plástica, mas ela não faz logo, ela não faz isso. Então, Uhum. era uma coisa super legal, mas que não tinha nada a ver com o trabalho que eu vendia, e aí depois eu falei: "Não, então eu vou fazer um cartão". E fiz e tipo, mano, não comunica, não diz quem sou eu, não, a gente acha que fala: "Não, eu vou ir na parte econômica, eu faço eu mesmo, porque imprimir já vai ser caro". Quando eu fiz, aí quando, eu conversei aí eu f chegou um momento em que eu falei: "Eu vou para esse festival internacional, eu preciso ter cartões apresentáveis, não vai adiantar eu chegar com esse". E perguntei para essa minha amiga que eu adoro a identidade visual dela, que é a Lisa Biggs. Eu falei: "Quem faz a sua?". E aí ela falou: "Ah, é a Sarah, fala com ela". Eu fui imaginando que a Sarah ia me cobrar $500 para fazer a assinatura de e-mail. Ela passou o orçamento dela e eu fiz: "Só isso? Pois é mesmo". Então, assim, acho que a gente tem um preconceito de que, cara, é um serviço muito caro, isso não é para mim ainda, ou porque eu ainda não cheguei no lugar que eu quero na minha carreira, ou porque não, são as grandes marcas que têm isso, quem sou eu na fila do pão para ter uma marca? Exatamente. Ou será que eu quero virar a moça da flor? Hã, Mas é um cuidado, né? Porque eu acho que é o princípio do cuidado de se sim. Faz como você disse, né? faz toda a diferença ter um profissional olhando por isso para você. Da mesma forma que a gente, artista de voz, briga pelo profissionalismo das pessoas, porque para que todas as pessoas que trabalhem com personagem tenham o registro de DRT e tal, porque faz diferença ser ator no nosso trabalho? Faz diferença ter formação como designer gráfico quando você está criando um elemento visual para alguém, para comunicar alguma Sim, coisa, né? sim. Independente de ser uma grande marca ou de ser uma pessoa física que está vendendo seu trabalho de voz. Eh, Vamos para o nosso próximo ponto, que é as vantagens de ter identidade pessoal e a presença online. O que é que você tem, para A falar presença sobre isso? online, Porque olha, é hoje uma é briga. tão misturado com a nossa vida real, né, a presença online. Mas eu acho que existem o que também vou falar da live, da primeira live que vocês falaram como se portar dentro da rede social. Isso também tem a ver com a presença online, né? Porque a presença Uhum, digital, né, no caso. Hoje em dia tem pesquisas que falam que o brasileiro, né, no caso, tudo que ele vai pesquisar, tudo que ele vai querer fazer, ele pesquisa primeiro na internet. 75% da população, então assim, é muita coisa, né? é Então, muita coisa. você não, antigamente, você podia pegar papel, ou não sei, aqui eu acho que tem muito mais panfletagem do que no Brasil. Uhum. Aqui em Portugal, né? Tem Ah, muita sim, é porque a panfletagem. Gabi também mora em Portugal, gente, é por isso que ela tá falando aqui. Eu não falei, eu só, É, só soltei informação. é. E, mas aqui o digital é muito Ainda baixo. exatamente. Aqui em Portugal, Nossa, aqui é complicadíssimo. parece que o tempo parou por uns 20 anos, e eles têm Sim, essa consciência até, né, depois até uma outra conversa, a gente fala sobre é, Salazar e tal. Eh, mas, o Brasil tecnologicamente,
é infinitamente mais à frente do que Sim, do que cá. Eu já olha como já ia dizer, eu já ia dizer cá. é muito, é muito. E você consegue ver porque as pessoas, elas, por exemplo, né, como eu faço websites. Então, eu vejo as pessoas querendo fazer esse trabalho, porém ainda tem muito o lance, igual que você falou sobre o cartão de visita, de falar, nossa, mas vai ter esse valor todo, sabe? Assim, existem, ainda existe esse lance do valor O de um website, por exemplo. preconceito de achar que é muito caro e não necessariamente é, né. Ou ser um valor que você. Porque, por exemplo, quando a gente faz um website que tem essa presença digital, existem várias outras questões dentro dessa construção desse site. Né? Então, existem as configurações, existem a parte de SEO, que é de pesquisa de Google. Só que, por exemplo, que nem você no caso, né? Que você tem um site. Se eu Muito mal feito, depois a gente fala sobre isso. não falei isso, não Depois falei depois isso. depois você dá um tapa no meu site, porque a gente vai chegar nesse momento. Não, só comentei isso. Que o seu nome, bem provável que no Google vai aparecer, sei lá, o seu Facebook, o seu Instagram e o seu site. Hum. E existem pessoas ou determinadas, por exemplo, empresas, eles podem até ver as redes sociais, mas eles sempre vão procurar por algo presencial, que é um site que vai estar em todos os lugares, né? Então, eu não preciso ter um aplicativo, por exemplo, se eu pesquisar no celular, eu não preciso ter um aplicativo de Instagram ou Facebook, por exemplo, tudo bem que todo mundo tem Todo hoje. mundo tem, mas tem uma coisa, Tem. né, do site parecer a lojinha, é onde é o profissional, né. E também tem a questão, Mel, que, por exemplo, um Instagram de uma pessoa, mesmo que ele seja profissional, né, de mostrar as coisas, sempre acaba aparecendo alguma coisa pessoal nele. Quando você Uhum. site de uma pessoa, é exatamente aquilo ali. Então, vai ter o nome da pessoa, o trabalho que ela faz, ponto. Então, é muito vantajoso você ter uma presença digital, até por conta, né, a gente está vivendo uma pandemia que a gente pesquisa tudo pela internet. Se você não está na internet, Você assim, não tá no mercado. é bem complicado, sabe? É. E é o que você disse, independente se você é uma loja, se você é uma pessoa que, por exemplo, né, eu que sou designer, ou que você né, que faz suas vozes por aí, então você precisa ter algo que é seu, né? Então eu até brinco com algumas pessoas que falam, ai, mas eu não. Eu vou contar Um causo. muitas vezes aqui em Portugal. Mas isso também acontece no Brasil. Uhum. Você pergunta para uma empresa, você tem um website? Ah, eu tenho. Beleza. Meu Aí filho que você... fez. Não, 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 calma. Aí você entra e não é o site, é o Facebook dela. Ai, verdade, aqui em Portugal as pessoas não têm site. É Só que desesperador. é A minha se a desesperador. minha a minha sensação como consumidora é cara é pensar: "Mano, esse cara não tem uma loja, fechou já, Exato. não". É. Porque para eles não tem essa. Aqui é muito difícil. Mas mesmo no Brasil, algumas pessoas entendem como um site algo que está na internet. Então, se é um Facebook, se é um Instagram, mas é muito diferente, são coisas totalmente diferentes. Até porque algo que as pessoas elas compram produtos ou serviços quando as pessoas indicam. E não Sim. se você tem alguma indicação, ou que está falando que o seu trabalho é muito bem feito, ou qualquer coisa do gênero, esse feedback, a probabilidade de alguém falar com você é muito grande. Muito Uhum. grande. É. Não tem como fugir, né, Não. a gente tem que ter é meio isso, você tem que ter se você não tá lá, você não existe. Eu ouvi Sim. isso uma vez de um diretor de um projeto que eu estava trabalhando muito lá atrás, meu primeiro projeto, ele falou: "Eu saquei, a gente tem que ter um site. Eu entendi, a gente precisa estar na internet". Sim, E exato. ele tinha toda a razão, porque é isso, se você, porque hoje em dia, por exemplo, com artistas de voz, os produtores pesquisam. E eles vão olhar, talvez o Instagram da pessoa, o número de views e tal, não sei o quê, seja muito importante, o número de seguidores, seja muito Uhum. importante para ele, às vezes, pegar ou não pegar um trabalho, mas também,
não é o Instagram que você mostra para o executivo-chefe e tal, não sei o quê, você vai mostrar o Exato, site. Falar: "Olha exato. só a credibilidade que tem essa pessoa". E Sim. aí, se você tem um site meio, que é tipo o meu, que fui eu que fiz, você talvez deixe isso meio à prova. A pessoa talvez faça: "É, nossa, mas é tudo isso mesmo?". Eh, Ah, mas que quanto mais profissa, tá a sua identidade visual, tá de acordo com o quanto você é profissional, mais você vai ter isso em seu benefício. Os locutores têm isso já, muitos, todos eles têm site e têm domínio. O meu é melissagarciavo.com. Porque eu fui vendo que todos tinham. E eu sim. falei: "É, cara, agora eu começo a ficar com vergonha de botar meu cartãozinho, que eu tentei diagramar e tal, deu meio errado e tal, @gmail.com". Então Não, é. então Não, acho que isso dá um upgrade mesmo na sensação de que você está contratando um sim. profissional. Sim, e é o que você falou, esse profissionalismo, né? Então, a identidade visual, como eu falei, que ela segue padrões, vai acabar que ele vai falar, nossa, mas ela teve um cuidado de ver todos esses elementos e colocar eles de uma forma que a gente consiga identificar quem é você, sem eu Uhum, precisar que é você. Por exemplo, o ano passado, eu acho que foi o ano passado, a Mastercard, ela, nos cartões eram as duas bolinhas e escrito Mastercard embaixo. uhum, Em dia, eles tiraram a Mastercard, sendo só duas bolinhas. E sim, eles estudo que mais de 80%, eu acho que 80, 85% das pessoas sabiam quem sabiam. precisar do nome. E eu acho que a identidade visual é exatamente isso. Se eu olhar o seu logo, não vai precisar estar escrito Melissa Garcia embaixo. Eu vou saber que é você. Uhum, Essa é a diferença de o que pode ter de vantagem, né? sim. Deixa eu ver o próximo ponto que a gente tinha falado. A gente já tem algumas perguntas aqui e daqui a pouco a gente abre. Eu só não quero perder o fio da meada aqui. A gente está respondendo perguntas. Quem está aqui no Instagram, a gente está respondendo as perguntas pelo Zoom. Na minha, na minha bio tem um link, clica lá, se registra no Zoom e vem para o Zoom com a gente. É, você tem aqui que você vai mostrar exemplo de algumas coisas. Isso, eu vou mostrar. Me mostra. Eu vou mostrar um exemplo de identidade visual, uma identidade visual que eu fiz há um tempo e eu gosto muito dela porque ela é extremamente ilustrada e eu gosto bastante de álbuns ilustrados. Uhum, Eu consigo mostrar um pouco e falar um pouco sobre padrões, uhum, porque dá para perceber os padrões que tem nos elementos que eu fiz. uhum. Então, deixa eu mostrar para vocês. Sim. Olha, agora é a hora de quem tá no Instagram ir para o Zoom. Então, vamos lá. Tá tudo certo? Tá abrindo, abriu. É isso. Então, essa identidade visual, eu peguei também ela porque é para uma pessoa, não é para uma empresa grande, foi para uma professora de espanhol. Então, ela é o próprio dela. Então, ela queria uma identidade visual. Ela já tinha o nome dela com esse balãozinho do Ola, mas era só isso, não tinha mais nada. Uhum, E aí a gente conversou e tudo mais. E aí, nesse projeto de identidade visual, a gente fez uma identidade visual que tivesse uma paleta azul clara e azul escura, que ela queria o azul. Então a gente permaneceu com essas duas, então por isso que eu até coloquei aqui paleta de cores predominantes, porque é um padrão que vai seguir em tudo. uhum, Aí foi desenvolvido então a capa de Facebook, a foto de perfil para as redes sociais, que independente de quais são, um post para rede social para ela fazer o marketing dela, né, de trabalho, e a sim. assinatura de e-mail. Uhum, Então, primeiro tem o post da rede social, e aqui o perfil. Então, você consegue identificar já alguns pontos que são parecidos. Então, esse azul que vai estar aqui, ele está nesse azul aqui, né? uhum, Todos os azuis, eles estão nos dois. E o essencial dessa identidade visual dela é essa mulher segurando esses balões, que não são por acaso. Cada um deles tem um significado diferente. uhum, Até eu coloquei, todos esses desenhos aqui, e toda essa, que nem era o público feminino que ela queria atingir e tudo mais, uhum, exatamente o que ela queria transmitir. E ela falou assim, mesmo que as pessoas olhem e não saibam exatamente na hora, quando elas começarem a ver, a identificar e ver o meu trabalho, elas vão entender o porquê que ele está sendo feito dessa forma, né? uhum.
E aí, da mesma forma que aqui em cima a gente tem esse desenho, que era do post da rede social, a assinatura de e-mail dela é bem parecida com o logo dela e a capa dela é bem parecida com o post. Então, Uhum. era o que eu queria mostrar sobre a identidade visual. Porque Muito ela, legal. e se você colocar os elementos um do lado do outro, você vai conseguir identificar. Então, Sim. a gente tenta trazer esses pequenos elementos, como paleta de cor, ou a tipografia, todas essas coisas, né, sempre seguir um padrão Uhum. para conseguir mostrar para a pessoa que é o mesmo profissional que está em vários lugares, né? Sim. Muito legal. Já mostro já o site ou ainda não? Pode mostrar, Vou mostrar já? pode mostrar. Você quer falar alguma coisa antes? Eu achei muito legal, Eu porque queria falar, eu vou mostrar e já tá, vou falando já. tá bem? Manda ver. Esse site é aqui de Portugal até, é de um restaurante, e ele tinha várias, o logo dele era meio roxo e tudo mais, e ele virou pra gente e falou assim, olha, eu preciso refazer todo o meu processo, né, de identidade visual, eu quero algo muito mais moderno. Quando eu penso em Uhum. moderno, já consigo vir na minha cabeça o preto. Eu gosto muito de preto, gosto muito de cor, mas no design o preto ele remete muito ao moderno, né? Uhum. Né? E aí ele queria algo mais sério e a gente fez um website para ele bem simples. Então, quando a gente fala de ter uma presença digital, eu também tenho que tomar muito cuidado, Mel, em Uhum. relação a ter um site com muitas informações desnecessárias. Sim. Eu tenho que ser muito sucinto. Então, por exemplo, ele só queria mostrar que ele está online, que ele tem um restaurante, e o que Uhum. ele mais nada, e dos eventos, ele não precisa colocar milhões de outras coisas. Então, esse site, ele é bem simples, mostra aqui os eventos que vão ter durante, né, Uhum. lá. Aqui falando sobre eles, um breve videozinho simples. Então, Uhum. outra coisa, esse site, ele segue uma paleta de cores também, né, ele é mais Sim. claro para o mais escuro. E aqui os serviços dele. Então, assim, é bem simples. Então, quando a gente fala que essa presença digital, essa identidade visual, esse branding, são coisas que se complementam muito, 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 muito. Então, se você tem um brand bem trabalhado, você vai conseguir ter uma identidade visual legal. Se você tem uma identidade visual bem trabalhada, você vai conseguir trabalhar o branding e assim por diante. Uhum. Deixa Faz eu muito tirar. sentido. Deixa eu ver se Sim. eu encontro, porque eu assisti uma palestra sobre branding da Cília Siegel, e ela mostrou tantas coisas que, óbvio, que ela tinha feito, eh, que dá tanta vontade de você, falar: "Ai, eu quero fazer o meu, como é que eu faço o meu agora?". Cília Siegel. É E, o que? Desculpa? deixa eu ver, ela é a que escreveu aquele livro que eu te falei. Sim, sim, Que sim. o livro dela chama Voice Over Achiever. Deixa eu compartilhar aqui o dela, porque, eh, tem branding de artistas de voz. Ah, Só pra legal. ter o que são identidades que ela criou, mas que Sim. tem a ver com tudo que você estava falando e gente, ainda não existe quem faça isso só para artistas de voz em língua portuguesa. Então é por isso que agora tem a Gabi que começou a trabalhar no meu. Então, as artes das lives todas foi ela que fez, e eu adorei porque além de ter as cores, né, de tudo que a gente falou que são cores da minha paleta pessoal, da paleta da identidade visual que eu já tinha, né, daquele elemento, ela usou o que eu mais gosto, que são as coisas do microfone ali, eu gostei do que ela fez. Mas olha só que legal, o que ela criou para essa artista. A a Aisha, ela tem mesmo um cabelo maravilhoso. Então, assim, quando você vê a Aisha e vê isso, você faz: "Nossa, faz muito sentido. Só podia ser isso o logo dela".
Porque é uma característica dela que você consegue identificar muito bem, né? Muito bem Sim, você vê ela e sim. vê o desenho. É. Agora, o que que aconteceu? Por que que saiu? Aqui, vou voltar pra Cília. É, ah, deixa eu porque também tem alguns outros, olha quando eu falo eh, que eles têm slogan. Sim. É, ó, Andy Duncan, Motherload VO, where smart, silly and serious play extremely well together. Você, né? Vende muito bem o que que ela faz. Ela não trabalha com animação, né? Fica muito claro qual é o tipo de ela faz locução para coisas leves, engraçadas. Eu nem Sim. conheço ela, mas eu já sei só de olhar. Exato, é essa a questão, né? De você não precisar conhecer a pessoa e saber mais ou menos o que ela faz, né? O trabalho dela. Exatamente. Aí vamos ver mais um? É... Só mais um, Eu fico aqui. prometo. Fico olhando Site é um muitos, negócio que eu né? posso ver sempre. Olha essa aqui. Então, olha a diferença. Essa é da Rebecca Davis, que faz muita animação. Tem, Uhum. né? Já diz aí também. Ela, aí, olha o logo dela. O logo não, né? O slogan dela. Eu não sei se é um slogan ou se é um subtítulo. Do Rebecca Davis, Sassafras VO. Pode ser falado como slogan também, porque é algo marcante que você. Exatamente. E aí ela tem essa coisa de, né? O cabelo dela também é uma coisa. Ela é uma mulher que tem muito cabelo. Uhum. E trabalha muito com animação, então, tipo, eu acho que vende. Sim. Eu vou parar aqui de. Só porque senão eu também fico olhando e me perco. Ah, não, pera, deixa eu achar mais um só, que eu acho que ela mostrou lá e eu tinha achado que era legal. Acho que não tá aqui mais. Ah, não, tá aqui sim. O Mike Cooper, que eu lembro dela ter falado. O Mike Cooper é um britânico morando nos Estados Unidos. E aí ela falou: Sim. Essa identidade visual aqui para ele só funciona porque ele está nos Estados Unidos. Se ele tivesse lá, não faria o menor Não deu sentido. sentido nenhum. Ele tá do lado de uma caixinha de telefone britânica, porque todo mundo vê essa caixinha de telefone, podia ser qualquer Exatamente. pessoa. Só faz sentido porque ele tá nos Estados Unidos e aí o branding dele é todo voltado para ser eu sou o British guy Britânico. que você vai contratar. Precisa de alguém British. O Mike. Então, Exato. é esse o. É esse É, o. e aí, esse branding que você falou do britânico, né? Do cara britânico, mais esse logo, eles se completam, né? Então, uma coisa Sim, é outra, né? é, Uma coisa lembra a outra também. sim. Ó, temos perguntas. Vamos começar com. Ou ainda temos mais alguma coisa naquele nosso plano? Deixa eu olhar. Não, eu acho que era só isso, Tem só. antes e depois do site do Brigade Code, você já mostrou, né? Eu Era isso. mostrei outro. Eu mostrei outro, Tá porque... bem. O que você achar melhor, baby. É, Então, vamos começar com as perguntas? Bora. Olha, a Paula perguntou: para quem é iniciante na área, não tem nenhum trabalho realizado ainda, o que recomendam publicar? Ou melhor, aguardar a estreia oficial? Você está falando da sua presença, tipo, no como que tipo de post fazer nas redes sociais, Paula? Conta isso para mim no chat Algo, aqui. algo bem... O que você falou sobre dos posts das redes sociais também é bem legal comentar, Mel, que assim, essa presença na rede social também é muito importante. E eu vejo muito amigos meus, mas não a área né, da voz, mas de educação física, que também vendem o próprio trabalho, né? Eles são... Uhum, E às vezes eles têm muita dificuldade de fazer um post de, por exemplo, como que eu coloco, onde eu coloco o quê e o que eu preciso fazer. Então, assim, essa rede social ela também tem que tem que ter um zelo também para não poluir, de conseguir mostrar coisas simples, sabe? A gente que trabalha também com essas artes,
É engraçado que às vezes vem um cliente e fala assim, olha, coloca várias informações nesse post. Aí você fala, poxa, mas Nossa, mas aí vai perder, né? Ninguém vai ver nada. tipo, ninguém vai ler, sabe? Então, mas é bem legal também, que isso também é uma identidade visual super legal. É, Paula, eu não sei se você está falando sobre o conteúdo da sua postagem ou É, se o visual da sua postagem. O que eu diria é, não importa se você já tem uma carreira sólida ou se você está começando a trabalhar com isso. Se você quer se colocar, quer ter uma imagem forte nas redes e que quer parecer profissional, é bacana pensar na identidade visual, tanto quanto no que você vai postar. Eu não aí falando sobre o conteúdo do post, eu não acho tão interessante postar exercício ou postar, o que ainda não foi, assim, é difícil, né, de porque eu acho que o exercício pode, você postar o quanto você está apostando na o quanto você está investindo na sua carreira, faz muito sentido, mas sim, mostrar os seus exercícios, que ainda são work in progress, pode fazer com que alguém muito bacana, te veja, mas também te veja no momento errado, quando você ainda está cozinhando alguma coisa, sabe. É mais os legal dois depois, lados, né? mostrar alguma coisa mais profissa quando estiver melhor treinada. Eh, Obrigada pela pergunta. Eh, a Paula mesmo falou que amou sua parede, Gabi. Eu também. E o Luiz Felipe falou: "Você dubla Trixie em Lazy Town". Sim, eu fui a Trixie no Lazy Town muito tempo atrás. Nossa, lazy tal, gente. Eu fazia Trixie no Lazy Town, eu já nem lembro mais o que que ela falava, né, mas, eu fazia assim. Hã O Alan perguntou: Quais desses elementos vocês consideram os mais úteis para quem está começando no mercado de voz e ou tradução?" Olha, eu acho que um logo, independente do que seja, eu acho que um logo é extremamente essencial. Porque ele vai ser o seu cartão de visita visualmente, né? Como a gente disse, você não vai precisar ter, por exemplo, só o seu nome ligado a você. Você vai ter um outro elemento que vai estar ligado a você também. Mas eu acho que o logo é muito legal, é muito interessante, mas eu acho que a presença digital, de ter algo digital, hoje no momento que a gente está, é extremamente importante. É. Aí, assim, se você está falando de uma construção de site de um artista de voz, é um trabalho de ter demo. Então, se você vai montar o site, mas você só pode publicar esse site quando o site tiver demo. Uma demo que tenha sido feita profissionalmente. Porque a gente acho que não está mais vivendo o tempo em que coloca na internet uma coisa que qualquer um fez. Que eu fiz Exato. meio: "Ai, gravei um monte de voz maluca no Não pode. iPhone". Hoje já pega mal. Antes da pandemia, eu acho que até rolava uma coisa do tipo: "Ah, ele fez do jeito que deu, a gente tá começando aqui Sim. no Brasil e tal, não sei o quê". Cara, a pandemia fez virar uma coisa de que, de fato, a gente tá só online, Uhum. né, é Tem que muito ter esse cuidado, difícil, né? então, agora eu te conto por onde eu comecei. Na verdade, eu não lembro muito bem se foi a assinatura de e-mail ou se foi o cartão, mas eu acho que É, foi o assinatura de cartão. e-mail eu também acho bem. Você fala de impressos, né? Assim, É, do, ele tá perguntando o que considera mais útil para quem tá começando. Mas eu acho que acho que é que depende do que você qual é o seu próximo compromisso profissional. O por meu exemplo, era o uhum, festival, que eu precisava de de um cartões. cartão. Então você precisa de uma, sim, você precisa, é exatamente isso, o que o Brand fala da estratégia. Qual é a sua estratégia? Por onde você vai começar, né? Por algo mais digital, você precisa ser algo digital. Se você precisa ir a algum lugar, por exemplo, que você foi, um cartão de visita Então acho que depende de qual é o seu próximo passo, porque é aí o meu foi, eu fiz o cartão. Depois que eu fiz o cartão, eu fiz: "Ih, caralho, eu vou mandar e-mail arroba gmail? Não". Mas olha, Eh, eu poucas já pessoas têm esse feeling, sabia? é. De,
dessa assinatura de e-mail e faz uma diferença gigantesca. Muita, muita. E aí eu tô com o e-mail de todo mundo, eu vou mandar e-mail com a minha assinatura de e-mail, aí eu falei: "Sarah, faz a minha assinatura de e-mail". Aí ela fez. Aí, eu comecei a receber pedidos de orçamento, e aí eu entregava os orçamentos com um desenho X que eu tinha encontrado, porque a minha empresa chama Clarear. Eu encontrei um desenho de um solzinho e eu botei ele de pano de fundo dos orçamentos. Era ridículo. Aí eu falei: "Acho que eu preciso de um cabeçalho para entregar os orçamentos". E aí eu tenho um cabeçalho onde eu entrego os orçamentos. Se eu estou entregando um orçamento de locução, vai estar lá escrito, vai ter o meu elemento visual, o meu nome dizendo Bilingual Voice over Artist. Se eu estou entregando um orçamento de direção de voz, vai estar lá de direção de voz e supervisão. Então acho que depende de qual é o seu próximo passo e você vai fazendo o que dá. Sim, Eh, exato. Esse que você falou sobre sobre orçamentos e sobre mandar coisas, né, formulários, qualquer coisa do gênero, sim. ele entra na identidade visual. É porque Nossa, cara, é muito mais profissional, você manda uma coisa com um cabeçalho profissional. exatamente. É porque quando a gente fala em identidade visual em um elemento, os impressos eu acabo colocando junto numa categoria só, que é Uhum, cartão de visita, ou panfleto, flyer, ou, né, os orçamentos, os formulários. Porque normalmente quando a gente faz, pelo menos um designer, quando um designer, né, quando ele faz alguma coisa, ele já acaba fazendo tudo junto. É muito uhum, isso, você fazer um elemento só de impresso. Então a gente, uhum. porque é quase a mesma coisa, assim, né? É bem parecido pra gente, é bem parecido. Ai, então olha, que bacana, gente, quando forem fazer os cartões já é uma coisa que vem no combo. Confesso que vem no combo. Ah, ah, aí o Luiz falou: "Compartilha a tela com a voz da Trixie". Não estamos aqui para isso, estamos falando de coisa muito séria, mocinho. Eh, a Paula disse: "Eu não tenho nada profissional na área de dublagem e locução, mas não tenho nenhum trabalho profissional". Paula, você estava falando sobre a primeira, eu não entendi. Hã, Gabi, você cria templates ou designs para fazer posts em redes sociais? Como se cobra? Por template, por pacote? Essa é a pergunta do Alfredo Rolo. Pera, de rede social. Sim, você cria templates ou designs para fazer posts em rede social? Como se cobra? Por template, pacote? Se ele estiver falando os termos, que soam esquisito para você, conta quais são os termos que você usa para a gente entender o que pede quando, né? Ó, normalmente, posts para rede social, a gente fala que o design ele tem um grande problema em relação à precificação. Porque existem pessoas que cobram, por exemplo, por hora de trabalho, tem gente que cobra por projeto e tem gente que cobra por, como é que fala? Por elementos. Então, se for um cartão de visita, um folder, essas coisas. Normalmente, nas redes sociais, são feitos pacotes. Porque como você vai fazer normalmente. É muito difícil uma pessoa postar um negócio por mês, né? Normalmente são pacotes semanais. Então, se faz, então, ou templates ou artes avulsas. Então, pode fazer as duas coisas e depende muito do qual é o objetivo. Porque, por exemplo, se é o objetivo, faz conta da sua live, que a gente só ia mudar as fotos das pessoas e algumas escritas. Então, eu posso fazer um template daquilo, você só vai mudar a foto e tudo certinho. Mas se você quer fazer algo diferente, então vai ter que ser uma arte diferente. Eu não sei se eu respondi. O template é uma coisa que o seu cliente fica com o poder de mudar alguma coisa ali, dele Não, atualizar alguma coisa, não, o que é exatamente? template é algo semi-pronto. Hum, Template pronto. Então faz de conta que eu tenho um template que você consegue alterar. uhum. Então, aquelas as artes para as lives viraram um template? Então, por exemplo, o que eu deixei. Então, tudo que é igual daquilo ali é um template. Uhum,
fotos não são templates, então a estrutura é um template, toda aquela estrutura. Só que, por exemplo, se eu te entregar e falar assim, ó, meu, é só você trocar a foto. Só que Uhum, precisar de um software para trocar foto, então você vai precisar de um Illustrator ou de um CorelDRAW. Eu falo assim, tá, entendi. faço isso. Sim. Então, existem templates. Então, templates, pra gente, o template é algo semi-pronto. Então, normalmente, tem gente que vende templates de, sei lá, de hambúrgueres, de fotos de hambúrguer, de comida e tudo mais. Então, e aí chega pro designer, a gente só muda algumas coisinhas. Então, quer dizer que eles venderam templates pra gente. Mas normalmente para os clientes a gente não tem como a gente dar templates que são algo. Então depende muito, Mel, porque se você consegue manusear, se você tem esse Uhum, conhecimento de manusear, não tem problema nenhum, né? entendi. Faz sentido comprar um template, você comprar um template por encomenda. Basicamente, se você vai trocar poucas coisas e você vai sempre deixar aquilo lá, é como se fosse esse template acaba virando uma identidade visual sua, porque vai ser Sim. a mesma coisa. Uhum. E os designs para fazer em post de rede social você faz também, né? Você Faço. cria também. Como é que se Crio. co bom, você já respondeu, se cobra ou por hora ou por Normalmente eu cobro por pacote ou por post individual. Normalmente um post é um valor, e se for um pacote, essa arte diminuindo, né? pode funcionar para um pacote mensal de não sei quantas artes, porque de repente se eu entendo que eu vou fazer, que eu quero fazer mailing para os meus clientes, e aí eu crio um design com você sobre alguma coisa que eu quero contar para eles, e aí você Uhum. a gente combina que tem, 4 designs por mês Isso, vamos exato. Normalmente são fechados por semana, porque hum, as pessoas elas publicam de 2 a 3, né, no mínimo de 2 a 3 vezes por semana. Então fecha por semana porque porque normalmente como a gente trabalha, você vai me passar na semana um, você vai me passar todas as informações para eu fazer a semana um para você postar na semana 2. É sempre uma semana antes, que aí sempre o cliente e o designer consegue se conversar para porque o Instagram tem um lance dos horários, que as pessoas mais interagem e tudo mais, então uhum. tem um pouco disso daí. Mas sim, normalmente é cobrado por semana, por quantidades de posts. Uhum. Boa, obrigada. Ah, Paula, você quer fazer sua pergunta toda de novo ou a gente já te respondeu? Porque eu tô vendo que, você continuou fazendo as perguntas aqui e me falou alguma coisa no complemento. Eu fiquei com a sensação de que a gente respondeu, me conta se você acha que não. Eh, o Fábio está perguntando: "Você acha que o logo pode servir para o trabalho de ator, atriz e dublador ou você teria que ter 2 logos?" Fábio, acho que depende de quais são os seus trabalhos, né, o seu trabalho como ator, atriz e dublador, São coisas diferentes, são né? coisas diferentes, mas eu tenho a sensação de que você consegue comunicar com uma boa conversa com quem está fazendo sua identidade visual, vai comunicar a atuação. E o que a gente pode fazer da identidade visual, Mel, é colocar um elemento, então, por exemplo, o seu logo, e a gente faz alguns subelementos que ligam a isso. Então, você teria um logo e algumas outras questõezinhas, alguns outros elementos que poderiam, por exemplo, um logo, né, uma bolinha, um quadrado e um triângulo. A bolinha é sempre vai ser sempre ela, no geral, e os outros dois vai ser cada um para um lado. Então, é o que você falou, conversando bem com o designer, quem vai fazer, e se Você bem pode trabalhado. encontrar olha, a gente tem ideias tão, diferentes do que é a realidade do trabalho dos designers, porque eu, por exemplo, quando conversei com a designer que fez a minha o meu elemento, eu achava que, de verdade, eu precisava de alguma coisa tipo Carmen Miranda para comunicar que eu era brasileira. Eu realmente pensei, eu falei: "Eu preciso de coisas com a bande com as cores do Brasil, porque eu sou uma artista brasileira, eu tenho que me vender como a brasileira e sair dizendo: 'Hello, how are you?'" E aí, quando ela me mandou de volta, ela falou assim: "Me diz se eu fui doido demais". Fiz: "Ai meu Deus, lá vem a Carmen Miranda". E aí ela mostrou aquilo, eu fiz: "Olha, que isso é tão a minha cara e não precisou ir para esse estereótipo".
da Carmen Uhum. Miranda então tem uma coisa de que uma boa conversa e uma boa escolha de um artista de design para você, vai fazer comunicar o que você precisa e quem é você. E se você tem se você tem 50 facetas, eu acho que é trabalho do designer entender como é que ele comunica tudo ao mesmo tempo, ou o todo É. que você quer comunicar, né. E também tem uma questão que você falou muito bem sobre escolher um designer, porque existe também, as pessoas elas são focadas em áreas, né? Então tem gente que é focado mais num logo, né? Ou num projeto mais minimalista, tem gente que é focado em algo mais ilustrado. Então você fazer essa escolha também vai te ajudar muito a conseguir o resultado que você quer atingir. Uhum, muito bem. Deixa eu ver aqui. Erickson. Ele perguntou o seguinte: "Gabi, você faz consultoria? Tipo, olhar uma peça, site, post, miniatura de vídeo e dar orientações? Tem orçamento para isso?" Ó, orçamento são coisas, porque assim, como são coisas, não sei como está. Não dou consultoria, mas posso conversar e posso ver sem problemas nenhum, assim, e a gente vê sobre essas coisas. Manda um inbox. Manda lá no meu Insta. É. Ah, se você quer deixar seu e-mail também, Gabi? Se você quiser, fica à vontade. Mas se você quiser deixar no meu Insta, porque eu acho que é muito acho que como já tá comentando lá, Pronto, pode ser, pode ser. Nossa, pode deixa eu ver ser. se eu não pulei nenhuma pergunta aqui, que eu saí dando ok em perguntas. Não, a última era do Erickson mesmo. Não, Quer não, tá falar bom, alguma não, você coisa? já falou, se quiser dar meu e-mail também, Ah, pronto. Digita no é, chat pra gente, Gabi. tá, é aqui do lado? É, no bate-papo. É. Tá. Ou se você, enfim, se você quiser mostrar qualquer coisa que tenha o seu e-mail também, fica à vontade, porque aí isso depois vai pro YouTube e fica com o seu e-mail impresso lá. Então, porque eu tô pra mudar, né? Então eu não sei se eu Então é coloco. melhor não agora. Digita ele no chat e eu leio aqui o e-mail para ter certeza que todo mundo veja. E quando você estiver compartilhando, coloca para palestrantes e participantes, que aí todo mundo assiste, todo mundo vê. Tá. A É Rosa porque eu sou. Ai, desculpa te pode falar, cortar, não, não. pode falar. Não, porque eu sou uma designer que agora eu tô no meu processo de refazer minha identidade visual. Uhum. De fazer meu site, de fazer, nossa, e tá. Tô quebrando a cabeça pra fazer pra mim agora. Você deve ser a sua pior cliente, né? Nunca tá Porque bom. Nunca tá bom. olha, a Rosa falou o seguinte: "Boa noite, Gabi e Mel. Pergunta para as 2. Eu sou a Rosa Rosa. Estou fazendo meu site, sou cantora, atriz, locutora e agora estudando com a Mel, voz original e dublagem. Sou negra e acho que a minha marca é meu visual, cabelo, etc. Posso fazer uma única identidade visual para tudo?" Eu acho que Sim, sim. Com me certeza. parece que sim. E você, Rosa, depois me conta aqui no chat se você viu eu mostrando a Eu marca pensei pessoal nisso. da Aisha. É. Porque É, acho que tem muito a ver. sim, Ah, e é algo bem característico, né? sim, sim. Ah, Ô, Mel, eu vou anotar tá. o Luiz Felipe, e aí eu Sim, entro em contato com ele, que ele mandou um boa, e-mail dele. claro, claro. E você marcou o seu também? Não, peraí, deixa eu anotar aqui, senão eu vou me perder aqui Claro, nessa. tá bem. Tá tudo bem, faz no seu tempo. O Fábio quer saber se pode contratar. Pode, porque Hã? eu já tô conversando, ela já tá trabalhando para mim, mas a gente não assinou a exclusividade, Fábio, então tá tudo certo. Com Con certeza. Conversa com ela. Eu vou te mostrar, a Rosa acabou de falar que não viu o site da Aisha, Ah, eu vou mostrar agora. ela vai se encantar. É, vai mesmo. Cadê compartilhar? Olha que coisa mais linda. Incrível isso É daí. muito legal. Eu lembro que quando ela estava fazendo a palestra, que entrou, o logo da essa foto, essa coisa da identidade visual da Aisha, todo mundo fez: "Ah, porque é tão simpático, né, e a Aisha é tão isso, é tão incrível quanto". E é o que você falou, né? As pessoas veem, elas falam, tipo, nossa, e, tipo,
é isso, né? E que é muito. Eu nunca tinha feito a conexão, mas a Aisha tem essa cor de pele maravilhosa, tem esse cabelo maravilhoso e ela tem sardinhas. É a coisa mais linda o rosto dela. Ela tem sardinhas. Ela colocou as sardinhas pra fora do rosto. Olha ali. Porque eu fiz, como é que a gente identifica tanto a Isha? Ela tem sardinhas e a mocinha da foto não tem sardinhas. Mas tem aí. Ah, é muito inteligente, E né? Dá pra ser então, muito esse, inteligente. e aí, eu agora vou puxar a sardinha pro meu lado. Sim. Que é esse, eu acho que esse é o grande trabalho do designer, de conseguir colocar esses elementos que não são de você olhar e falar, nossa, é isso. Não, de você parar e pensar e você ver, tá, mas eu identifiquei onde isso, né? Então, Uhum. é esse de fazer algo bem, às vezes, que parece não fazer sentido, mas faz total sentido. E é uma conexão tão discreta, né? Que só depois você faz, ah, bem bolado. É, exato. Eu adoro quando isso acontece, eu adoro. É. A, a Rosa falou, Gabi, eu quero você, no bom sentido, vou te contratar. Ai, me contrate. Contratem, porque ela ainda não assinou exclusividade comigo. O Guilherme perguntou: você acha que o minimalismo é mais interessante para um visual de marcas? Olha, eu sou apaixonada por minimalismo, então assim, eu mesmo eu gostando muito de cores, o minimalismo eu acho legal porque eu gosto desse lance que você falou sobre você ter que identificar o que é isso. Não você bater o olho logo de cara e falar, nossa, né? Por exemplo, eu fiz um logo para um podcast, Uhum. a foto de perfil, e tudo que eu procurava era um microfone ou era um fone de ouvido. Todos. Assim, tinha alguns que destoavam, mas a maioria eu falei, gente, mas tem que ser algo diferente, né? Tem que ser algo, né? E aí eu acabei fazendo uma vitrola e tudo mais, porque eles falavam sobre músicas antigas e tudo mais. Mas eu acho que o minimalismo ele segue para essa ideia muito boa disso, de que você depende do seu ramo, depende do que é essa marca, né, que você vai fazer, mas se é, no caso de vocês, se ela for bem feita, eu acho muito legal, porque eu acho o minimalismo bem clean, sabe? Eu gosto desse negócio bem sucinto, mas como você disse, né, Mel, depende muito de qual é a sua atuação, porque isso interfere bastante. Sim. Por isso que a gente tem, quando a gente for fazer, quando a gente faz um logo, quando a gente faz um trabalho de criação, a gente precisa saber muito o que a pessoa faz. Porque a gente pode ir para um ramo totalmente diferente. Uhum. Não dá Sim. certo. Sim. Ah, olha, o Erickson perguntou qual é a diferença entre identidade visual e logo da marca. O logo, ele faz parte da identidade visual. O logo, ele é, então, um elemento visual de uma marca. É que assim, vamos lá. Se você perguntar para um designer, né, o que é uma marca, e se você perguntar para uma pessoa que trabalha com marketing o que é uma marca, são duas coisas muito São dois conceitos diferentes. diferentes. Exatamente. Mas a gente fala que o logo da marca, a marca seria uma empresa. Só que a gente fala, só que aí uma pessoa de marca vai falar assim, tá, mas essa marca não se vende sozinha. Então vem um contexto atrás dela. Então o logo é uma identidade visual. É basicamente a principal, né? Que é um logo. E porque assim, existe um logo, existe o símbolo e existe uma escrita. Por exemplo, a Adidas, que tem em cima o símbolo e embaixo a escrita. O logo dela é tudo. Em cima é só um símbolo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas são conceitos. Então, que até de vez em quando até a gente se perde um pouco, mas o logo ele faz parte da identidade visual. É um elemento super importante da identidade visual. Boa. Ah, que mais aqui? Precisamos ter um perfil para profissional versus para pessoal. O que você quis perguntar, Guilherme, é se você precisa ter uma identidade visual pessoal e uma identidade visual profissional? É isso? Eu fiquei com essa sensação. A minha sensação, aí, talvez a Gabi saiba me ajudar até, porque eu não tenho uma coisa muito definida sobre isso. A minha sensação, eu não sei se eu comunico a mesma coisa, para fãs e para eu tenho a sensação de que eu tenho 2 públicos diferentes para atender com as identidades visuais.
uma é fãs. E aí eu acho que a identidade visual que eu tenho profissional, por exemplo, já não serve para isso. Ela serve para o que eu trabalho, para os meus clientes. Então, talvez eu precise entender se eu preciso de uma coisa separada para essas duas frentes, ou se elas se unem, ou como elas se unem. Eh, É, mas eu tenho a sensação de que pessoal sou eu de chinelo na minha casa de pantufa. Não quero pensar em ter um logo, uma assinatura de e-mail, eu tenho no meu pessoal, eu tenho no meu profissional. uhum. Então, eu acho que a grande questão é o que você falou. Quando você tem uma identidade visual bem definida, e você tem esse branding que é essa gestão da sua marca ou a sua própria gestão, você tem que ter esse cuidado. Então, sim, eu concordo plenamente com você. Se, por exemplo, se eu for mandar alguma coisa para uma empresa, eu não vou mandar, por exemplo, com o meu, por exemplo, o orçamento, o meu logo, ele é todo colorido, mas a minha identidade visual ela é toda laranja. Então, se eu colocar tudo laranja, talvez eles vão olhar e falar, nossa, mas parece ser algo que não é muito sério, mas depende muito de qual é o seu cliente, né? Qual é o seu foco. Mas eu acho que quando tem uma identidade visual, você consegue trabalhar dentro dela outras vertentes. Você não Uhum. tem duas identidades visuais distintas, né? Você consegue trabalhar com uma e você, por exemplo, você falou do seu logo, né? E o que você pode pegar são elementos, por exemplo, elementos que estão dentro dele e colocar, então, alguma cor, ou alguma bolinha, ou do microfone que você falou que você gosta bastante. Uhum, uhum, São detalhezinhos que vão fazer sentido com a sua identidade visual. Não precisa ser uma outra totalmente distinta. Então, eu acho que, até porque, como a identidade visual ela vem para padronizar quem você é visualmente, se você diferenciar muito, você vai falar, opa, mas peraí, não era uma pessoa só, sabe? Então tem que ter esse cuidado também. uhum. É verdade, manter a unidade, né. Uhum. Muito bem, temos mais perguntas, gente? Eu já acho que chegamos ao fim das perguntas aqui. É só eu dizer isso que aí começa. Né? Olha, o Erickson mandou uns links no chat É, do Insta, tá? A Rosa tá apareceu alguma perguntando: coisa aqui. "Gabi, onde eu te acho?". É a hora de você dizer o seu e-mail, Gabi, ou o É o meu, Insta. Olha, o a meu Insta Gabi tá no Insta comigo agora online, então se quem é quiser. Gabi underline F Alexandre. Então é Gabi Gabi underline F F Alexandre no Alexandre Insta. no E o Insta. e-mail? O meu e-mail, olha, o meu e-mail, eu vou ter que passar meu Gmail porque o meu domínio tá fazendo. Olha que coisa feia, meu Deus do céu. Era um Gabriela Alexandre, agora eu tive que mudar tudo. Mas é gabriela.f.alexandre@gmail.com. Por enquanto, nas próximas Ah, semanas, não, é porque aguardem. eu já fiz o meu site 3 vezes já, para você ter ideia. Então, Ele vai ficar nunca tá. pronto. Ele Vai, vai não, ficar pronto, é. até o meio do ano ele já tá pronto, com certeza. Porque senão ele não vai ficar pronto, eu vou ficar mudando toda hora. Né, exatamente, exatamente. Gente, eu acho que foi muito bom o papo, super instrutivo. Pensem espera aí, deixa eu ver se tem mais. Não, a Gabi não mandou o e-mail dela ainda, já falou agora, gente. Eh, Olha, a Rosa escreveu, eu vou colocar aqui no chat para você confirmar, Gabi, se é Eu. isso, para Isso todo mesmo. mundo para todo mundo poder Isso. copiar. Isso. gabriela.f.alexandre@gmail.com. Isso. Meu Eh, Insta, o que ela colocou é esse mesmo, o Insta. e eu fiquei muito feliz com você ter se aberto para falar sobre isso para atores que, acho que a primeira vez que se bate esse papo especificamente para atores, a pessoa já tá acostumando com a história de ser a primeira a fazer alguma coisa que ninguém Pois é nunca bom, fez. poxa. E, quem sabe, né, Gabi, porque você gosta do trabalho de atores, de artistas de voz, e Gosto. quem sabe você não vira essa pessoa que atende os artistas de voz e que sabe comunicar
o que a gente precisa como ninguém, porque uma hora as coisas precisam começar a acontecer, precisa ter gente que Sim. faça isso em língua portuguesa, Nossa, eu ia ficar muito feliz. para atender os artistas brasileiros e e é isso, acho que é um universo tão rico e Eu dá acho tanta vontade de ficar conversando é. e trocando Se deixar, ideia eu e vou tal. ficar aqui, olha, É, mas foi muito bom, muitíssimo obrigada eu que por ter agradeço. conversado. Eu tô torcendo para que esse caminho se abra mesmo, para que cada vez mais as pessoas tenham posições, e imagens mais profissionais, de acordo com Sim. todo o talento que elas já têm, assim, porque já tem Colocar para fora isso, muita né? gente muito foda que não tem assinatura de e-mail, aí eu começo a me coçar de falar: "Gente, mas é tão importante". Enfim, muitíssimo obrigada, querida. Eu que Antes agradeço. antes de terminar completamente, amanhã tem folga de lives, amanhã não tem live, mas no domingo vai ter uma live com a Carol Crespo sobre mulheres e representatividade. Muito legal. E eu na semana que vem lanço o curso online de voz para animação, abrem inscrições de novo, então quem está com vontade de fazer o curso fica de olho aqui pelo Instagram que eu vou soltar os links e tal, vai ser logo logo. É só conseguir me organizar porque, né, voltou a pandemia, a criança em casa. Agora que estamos É. novamente em casa. Exatamente. Então, fiquem de olho. Muitíssimo obrigada por terem ficado com a gente até aqui no Zoom, e muitíssimo obrigada aqui pelo Instagram, quem esteve com a gente. Gabi, foi um prazer, querida, e a gente se fala logo, logo. Sim, muito obrigada, gente, pelas perguntas e por estarem aqui. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Até Tchau. domingo. Ah.